E aí eu vou estar falando sobre essas hemorragias. Deixa eu ver aqui. Gente, quando aparecer aí, vocês me avisam? Gente, que coisa chata. Peraí. De novo aquela mensagem. Não estou acreditando. Alguém tem. Alguém usa Apple aí? Eu uso, professor. Olha, tá precisando. Gente, eu vivo atualizando esse computador. Semana passada eu atualizei e agora de novo. Tá pedindo para ir no Safari, mas eu acho que eu tenho que. Peraí, rapidinho. Eu acho que eu vou ter que ir em configuração. O que a gente vai aí conversar um pouquinho hoje sobre hemorragias na gravidez, tá bom? Existem várias causas, né? Tanto de primeiro trimestre como de segundo e terceiro, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre a placenta prévia, que é algo que vocês vão ver muito no dia a dia, e nos livros, nas provas de residência, nas provas de tudo que vocês vão estar vendo, tá bom? Então, placenta prévia é algo que você só dando uma lida assim, vocês já vão dar entender bem, tá? É um assunto bem tranquilo, mas que é importante saber distinguir, principalmente o tipo de sangramento naquela grávida. Então, se chega uma grávida com vocês, né, e ela tem um sangramento, a primeira coisa é saber se ela está no primeiro, no segundo e terceiro trimestre, tá? Isso é importantíssimo. Qual é o tipo de sangramento, né? E aí vocês vão ver qual é a causa. Quando se tem por uma placenta prévia, está muito ligado com exames de imagem. Mas a gente vai estar conversando, vou estar falando um pouquinho mais lá na frente para vocês. Pode passar, Augusto. Então, gente, o que é uma placenta prévia? Ela é definida como uma presença de um tecido placentário que vai recobrir ou que vai estar muito próximo do orifício interno do colo uterino, principalmente aqui após as 28 semanas, ou seja, de segundo para terceiro trimestre, tá, gente? Então, esse tecido ele vai estar, ou ele vai recobrir, existe ali, gente, o final do útero, o orifício interno e externo, só vai estar recobrindo ou total ou vai estar próximo, certo? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui a questão da visualização do colo, eu vou estar falando também, mostrando para vocês. Pode passar, Vinícius ou Augusto. Eu chamo de Augusto. Você chama de Vinícius ou de Augusto? Vamos lá. Placenta prévia, gente, ela recobre total ou parcialmente o orifício interno do colo, posteriormente denominada como placenta prévia centro total ou parcial. Gente, no passado, alguns livros vocês vão ver muito quando fala assim, placenta prévia centro total ou centro parcial, que é aqui como eu estou mostrando para vocês. O normal da placenta é quando ela está na região que posterior. Então, ela fica lá no fundo do útero. Olha, gente, ó, essa é a placenta aonde ela está inserida, né? Ela está recobrindo ali a parte posterior. Já quando é placenta prévia total, ou seja, quando ela fecha completamente o orifício, e quando ela é parcial, quando ela está ali próxima, essa figurinha aí dá para vocês entenderem bem. Então, esse conjunto nós chamamos de placenta prévia, tá bom? Próximo. Gente, ela pode ser placenta prévia ou de inserção baixa,
Quando ela é baixa, é como quando ela está ali próximo ao orifício, e ela é em torno de 2 centímetros, de 1 a 2 centímetros da distância ali da parte anatômica do colo do útero, tá bom? E no passado chamava-se de placenta marginal, mas que atualizado, né, aí a gente vai ver que ela é placenta o quê? De inserção baixa, tá bom? Então ela pode ser prévia ou de inserção baixa, pode passar. Ainda não está claro, né, gente, por que ocorre isso? Aí vocês vão perguntar, doutora, por que ocorre isso? Bom, não existe algo que possa denominar realmente o porquê dessa implantação, tá? Mas ocorre no segmento inferior do útero e não no fundo do útero. Então, ou seja, qualquer problema, gente, que leva essa descida, né, que nós chamamos de deciduação deficiente, forçando o quê? O ovo ali, ou seja, o que está sendo ali a placenta a buscar outros locais para sua oxigenação, ela vai procurar nutrição, ela vai tentar ali ramificar, né? Que nós chamamos de processo de nidação. E aí, às vezes, ela se torna tardia ou às vezes ela não migra, ela fica naquela região, né? Ela, vamos dizer, é como se fosse uma plantinha, ela se dá bem naquela região, ela tem uma boa oxigenação e ela fica ali, parada naquela região. Então, de acordo com o que vai crescendo ali, o bebê vai crescendo, o útero tudo vai crescendo, né? O útero, ela vai o quê? Como se fosse esticando, não é esticando a palavra correta, tá, gente? Ela vai mudando ali um pouquinho a sua implantação, tá bom? Com o seu desenvolvimento, muitas vezes, no início, quando se descobre, ela está um pouquinho mais próximo do orifício, e com o passar dos dias ou passar dos meses, ela não está mais próximo tanto ali do orifício. Devido ao quê? Devido ao crescimento uterino. Então, não existe assim uma fisiopatologia que eu vá dizer para vocês que é realmente, mas é devido que ela ali na formação dela, ela se tem um processo vamos dizer, de bom crescimento e ela acaba ficando naquela região, certo? Próximo. E a placenta também, ela procura alojar em local, como eu falei para vocês, né, que é de maior vascularização, principalmente ali o fundo uterino. Esse é um fenômeno denominado trofotropismo, ou seja, enquanto a porção ali o trabalho do trofoblasto que recobre a área de menor vascularização, que é o colo uterino, ele costuma o quê? Sofrer uma atrofia, e aí aquele processo é tardio e acaba acoplando ali dentro, tá? Na região. Essa atrofia, o quê? Ela permite que vasos fiquem em contato direto com as membranas, sem tecido de sustentação placentário ou de cordão. Quando esse fenômeno ocorre, tá? Isso nós chamamos de vasa pérvia ou prévia, tá bom? Em caso que essa atrofia for incompleta, poderá se desenvolver-se com uma placenta suscenturiada. Gente, isso que eu estou falando para vocês, às vezes pode ser muito abstrato o que eu estou falando, mas é a fisiopatologia. Eu falei para vocês o que ali, né, ela encontra ali naquela região mais vascularizada, então ela fica, né, mais de oxigenação. Quando olha só, quando ocorre quando ela sofre, ou seja, quando é um grau mais elevado dessa placenta prévia, ela ocorre uma atrofia, e isso nós chamamos de uma outra situação, que é a vasa prévia ou pérvia. Isso, gente, quando ocorre, ela causa o quê? Uma má oxigenação da placenta, e isso tem que ser, uma situação que tem que ser resolvida. Por quê? Porque devido a essa atrofia, vai diminuir a vascularização, vai diminuir a oxigenação, levando uma insuficiência placentária, e o bebê ele vai morrer. Então, gente, quando isso é um fenômeno,
que não é, quando ocorre a vasa prévia, não é uma situação muito comum, mas quando ocorre, tem que ser resolvido imediatamente, certo? E aí tem quando for incompleta e quando é sucenturiada. Gente, isso daí eu estou citando para vocês, porque faz parte da fisiopatologia, mas isso no dia a dia a gente não vê muito, tá? Isso daí é caso raro de vasa prévia e placenta sucenturiada. Já a placenta prévia, que é a comum ali, que, né, que aqui de menor grau, vamos dizer, de situação, você vai ver no dia a dia, mas quando é esses fenômenos um pouco mais de casos de atrofia, então vocês não vão ver tanto, tá? Eu nunca vi uma vasa prévia, vou ser bem sincera para vocês, tá? Desde quando mesmo na residência, não é de costume ver, tá, gente? Mas os livros, eles relatam muito isso. Então, é importante que vocês saibam também. Próximo. Gente, quais são os fatores de riscos? O que leva à placenta prévia? Gente, isso aí vocês têm que saber, assim, levar, vamos dizer, de forma bem, tipo assim, pensar o que pode levar. Gente, quando a paciente ela tem uma idade materna avançada, tudo na grávida que se tem idade avançada, principalmente a partir dos 36 anos, ela já é dado como uma grávida já, né, idosa, né? Não é que somos idosas, tá, meninas? Mas é porque isso é o que é relatado na literatura. Quando elas têm paridade, por exemplo, de 0,2 em nulíparas e pode atingir até 5% nas grandes múltiplas, ou seja, quanto mais a mulher pare, quanto mais filhos ela tem, maior a chance de ter placenta prévia, tá bom? Por quê? Eu vou dizer um pouquinho mais lá na frente também. Quando tem gestações múltiplas, né? Por exemplo, gemelares, quando tem número de cesáreas prévias, ou não só prévias, mas o número de cesáreas, gente, ela vai o quê? Ela vai ficar naquela região aonde foi a cicatriz de cesariana. Ela vai ter uma dificuldade vamos dizer, na vascularização, ou seja, na disseminação do prolongamento ali das suas membranas devido às suas cicatrizes. Então, quando isso ocorre, tá? E é devido ao quê? Quando tem cicatrizes. A gente fala quando questão de cesáreas, mas também pode ser por outras cirurgias, tá? Por exemplo, quando ela já fez miomectomia, principalmente miomectomia e cesáreas, tá bom? Números de curetagens. O tabagismo é um risco? Sim, gente. Tudo quando se fala tabagismo, ele tem 2 vezes mais aumentado. Por quê? Porque a questão do tabagismo, ele vai fazer vasoconstrição. Então, em tudo aí, quando se fala em tabagismo, é um risco para a grávida, tá? Quando eu falei das outras cirurgias, por exemplo, cirurgia uterina, né? O uso de drogas, como principalmente a cocaína. Eu falei aqui que mulheres que residem em altitudes elevadas ou feto. Ou no início do terceiro trimestre. Gente, é um sangramento, mas que ela não tem o quê?
o tônus uterino, ou seja, a barriga não fica dura, não é aquele sangramento intenso, é um sangramento mais claro, não é uma coloração, aquela coloração, vamos dizer, como no descolamento de placenta, tá? E ele é de início súbito, ele é de uma coloração vermelho viva, mas não é de grande intensidade, né? Aquela quantidade mesmo, vamos dizer, como se fosse uma hemorragia, né? De volumosa. É um sangramento, mas não é hemorrágico. Então, vocês vão ver, principalmente, que é algo um pouquinho mais, vamos dizer, lento, e que vocês vão estar vendo. Então, vocês vão ficar imaginando, poxa, então tem alguma coisa nessa placenta. Quando eu coloquei essa foto aí, eu quero dizer para vocês que a ultrassom não é obstétrica, que é o padrão ouro. É a ultrassom transvaginal, tá, gente? Isso cai muito em prova, em pegadinha. Então, vocês vão ver que a ultrassom transvaginal, ela, por exemplo, aqui a placenta prévia e o PP, ela tá recobrindo todo o orifício, tá? Então, isso daí é um acompanhamento que deve ser feito pela ultrassom transvaginal, tá bom? E essa ultrassom, ela tem que ser entre 28 e 34 semanas, você vai ver isso mais ou menos lá, um pouquinho, quando você vê no início um pouco do segundo trimestre, você tem que repetir essa ultrassom, gente, com 28 a 34 semanas, tá bom? Documentadas no segundo trimestre para a sua confirmação antes da resolução. Por exemplo, você viu, você não tem que dar logo o seu diagnóstico, você tem que acompanhar aquela paciente, encaminhar ela para o pré-natal de alto risco, e o médico lá do alto risco, ele vai estar acompanhando, ele simplesmente vai dar o diagnóstico, principalmente quando ele der a segunda ultrassom, para confirmar como está essa placenta, tá? Porque, gente, é importantíssimo para a via de parto. Pode falar, gente. Olha, eu tô falando aqui, mas assim, gente, Professora, podem perguntar tranquilamente. a senhora poderia explicar essa ultrassom, professora, por favor? Bora lá. Gente, vocês estão vendo aí, né? Pena que eu não posso ficar colocando a setinha em cima, mas vamos lá. Gente, essa ultrassom, para vocês entenderem, deixa eu passar para vocês aqui. Gente, essa paciente, ela está deitada e o transdutor, ele tá, vamos dizer, ele colocou na vagina, certo? Ela tá do lado esquerdo da tela de vocês. É porque, gente, eu tô explicando assim, porque tem gente que nunca viu como é que faz uma transvaginal, viu? As meninas nem sabem, mas os meninos, realmente, às vezes, nunca viram uma transvaginal. Então, eu vou falar bem mesmo, assim, de forma com que entendam. Se não entender, a Carole vai estar explicando. Mas vamos lá. Paciente, gente, ela tá deitada. Tem o lado do PP, ela tá deitada, certo? Então, essa foto foi tirada de forma lateral. Então, isso. Aí ela colocado o transdutor. Essa parte do lado esquerdo, aí do AP, é o orifício anterior e o posterior. Orifício anterior e posterior. Então, quando coloca o transdutor, isso, e essa região aí é onde está o transdutor. Então, quando se coloca ali a imagem, o médico, né, o ultrassonografista, ele já vai ver aonde está a placenta. Ali, ó, gente, esse PP aí é a placenta prévia, então não tem erro. Ele coloca o transdutor ali já vê que tem algo recobrindo. Quando às vezes ele acaba jogando uma vascularização, mas isso daí é para alguns ultrassonografistas, outros nem jogam, já dá logo o diagnóstico. Então, gente, ele vai dizer se é total ou parcial, tá bom? Acho que deu para entender, né? Então, gente, é o seguinte, então faz de conta que vocês estão ali recém-formados, vocês estão no postinho e vocês pegaram uma paciente que ela tem ali uma placenta prévia. O que vocês vão fazer? Vocês vão avaliar e vocês vão ver se ela está sangrando ou não. Se ela não tem sangramento, vocês vão encaminhar ela para o pré-natal de alto risco para fazer acompanhamento com obstetra.
Se ela está tendo sangramento, vocês vão encaminhar ela para a emergência, tá? Vocês não vão pegar, eu vou te mandar para o pré-natal para ela sangrando. Não. Se ela relata algum sangramento, vocês têm que mandar para a emergência, tá bom? Por quê? Porque a gente tem que ver como é que está a vitalidade fetal para ver como é que está o feto. Porque vai depender da idade gestacional que vai ser a resolução, que vai ser ali a conduta obstétrica, tá? O que eu quero dizer para vocês é que eu quero que vocês tenham a imagem. Eu sempre falo para quem está rodando comigo agora, que eu gosto muito, e vocês têm que começar a trabalhar isso na mente de vocês. Eu, como médico, eu pego um caso desse, o que eu tenho que saber, como eu tenho que me posicionar diante disso. Eu estou ensinando para vocês como vocês têm que se posicionar diante como clínico. Qual vai ser a conduta a ser tomada como obstetra? É o obstetra. O que eu quero que vocês imaginem como essa paciente chegou para vocês e o que vocês têm que fazer, certo? Então, gente, vocês têm que saber que o padrão ouro é a ultrassom transvaginal, mas que vocês têm que acompanhar pela obstétrica. Por quê? Para a gente saber a vitalidade fetal desse bebê. Então, vocês olham e descobriu. Então, vocês vão estar encaminhando ou dando seguimento. Está num lugar que não tem pré-natal de alto risco, ela não conseguiu. Vocês vão fazer o ultrassom todo mês dessa paciente. Tá bom, gente? E ela tem que repetir, principalmente com 28 a 34 semanas para confirmação do diagnóstico. Certo? Pode passar. A ressonância nuclear magnética, aí vocês dizem, doutor, e a ressonância? Gente, ela é uma alternativa quando essa ultrassom foi inconclusiva. Só que assim, a gente vai ficar pedindo ressonância para todo mundo. Uma ressonância, gente, é R$1.400 a R$1.500. Ela é maravilhosa. Só que na rede pública é outra situação, né, gente? Mas se o paciente está sangrando, de repente eu não está entendendo o que está acontecendo. Doutor, eu tenho plano de saúde, eu posso pagar, pode solicitar. Vocês têm que entender, gente, que é um método muito bom, que possibilita o diagnóstico, tá bom? E que ela é melhor avaliação em relação entre o tecido placentário. Ou seja, vocês vão ver nitidamente aonde está a região, aonde ela está acoplada. Então, isso é importantíssimo vocês também entender que a ressonância nuclear pode também ser solicitada, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, a gente não solicita tanto porque é um alto valor, tá bom? Mas se a paciente tiver condição, tiver plano, vocês podem pedir aí tranquilamente, tá bom? Pode falar, Júlia. Professora, eu fiquei com dúvida só em relação a repetir a ultrassonografia. Se a paciente chega para mim na UBS e eu vejo que ela está com a placenta prévia, eu já vou direcionar ela para o pré-natal de alto risco, é isso? Se não estiver sangrando. Ah, tá. Aí, em que momento, no caso, não, presta atenção. Desculpa. Você vai encaminhar de qualquer forma para o pré-natal de alto risco. Certo, Júlia? Independente de qualquer coisa, vocês têm que encaminhar ela. Só que se ela relatou sangramento, ou, doutora, eu sangrei, doutora Júlia, eu sangrei ontem, ou se não, olha, doutora Júlia, eu sangrei antes de ontem, ou essa semana. Se for um sangramento recente, vocês precisam de encaminhá-la para emergência. Por quê? Porque ela pode levar um quadro de descolamento de placenta, tá? Então, é isso que você tem que saber. Então, independente de qualquer coisa, vocês têm que mandar para o pré-natal de alto risco. Perfeito, professora, obrigada. Agora sim, gente, se vocês se sentirem seguros, também vocês podem fazer, tá? Mas não fiquem com medo de fazer o pré-natal dessa paciente, gente, porque às vezes, quantas e quantas pacientes é mandado para o regional e o regional não tem vaga e acaba retornando para vocês, tá bom? Então, não tenham medo de pedir laboratório e ultrassom todo mês para essas pacientes, não, tá bom? Bora lá? Vocês estão pensativos? Podem perguntar. Gente, aí tá, qual é a conduta dessa paciente? Gente, a conduta dessa paciente vai ser expectante,
pode ser quando ela é expectante, quando ela não estiver sangrando. Quando é que eu indico uma cesárea? Quando ela é uma gestação a termo. O toque vaginal, gente, ele é proscrito nessas pacientes. A gente às vezes faz ali com cautela, só para a gente sentir ali a região do orifício, mas, gente, o toque ele é proscrito porque é uma região de muita vascularização e vocês podem levar um quadro de o quê? De um trauma naquela região e levar até uma insuficiência placentária. Claro. Ai, que absurdo, doutora. O médico enfiou o dedo com tudo. Gente. É verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, o toque vaginal é proscrito. A gente faz ali, o certo é passar o espéculo com cuidado, mas é com cuidado mesmo, tá? Porque senão você pode levar um quadro de sangramento. A presença de sangramento vaginal ou contrações uterinas recomenda-se o quê? Como eu falei para vocês, ela vai para emergência, ela vai para maternidade, o médico ele vai fazer uma internação para o quê? Para monitorização tanto da mãe como do feto, tá? Então, quando essa conduta é expectante, ela vai chegar, o médico vai internar, vai depender da idade gestacional. Se for de 34 semanas, ela vai fazer um corticoprofilaxia. O que é corticoprofilaxia? A gente vai fazer uma maturação pulmonar daquele bebê. A gente faz, gente, maturação pulmonar, meninos, para quem não rodou ainda no hospital, a maturação pulmonar ela é feita com corticoide. Nós chamamos de corticoprofilaxia. Então, ela é feita em 2 dosagens. Para que serve isso? Para poder fazer o amadurecimento pulmonar desse bebê. Para poder, mesmo que ele venha ter o nascimento prematuro, mas que possa ter um melhor prognóstico. Então, por isso que a gente faz o corticoide. Tá bom? Gente, não fiquem assustados se vocês ouvirem algumas palavras que vocês não conhecem. Isso é natural. Cada vez que vocês vão rodando, vocês vão tendo melhor acesso, mais conhecimento. Quando vocês chegarem no internato, vocês vão achar isso bem fácil, o que eu tô falando, viu? Então, para alguns colegas acham meio difícil, outros vocês vão ver que é bem, bem fácil. Por quê? Porque quanto mais você ouve na medicina, mais você vai entendendo. Então, quando vocês estiverem lá na prática, vocês vão ver muito falar sobre o corticoide, viu, gente? Então, a gente vai ver o quê? A estabilidade, a gente vai ver o quê? A questão do como está o feto, a gente vai fazer a monitorização com cardiotocografia. O cardiotocografia vamos dizer, é um eletro do coração, entre aspas, do coração do bebê, tá, gente? O cardiotoco é um exame que a gente faz da paciente para a gente ver ali a movimentação fetal. Vocês vão ter essa aula, gente, acho que é no 7º período, viu? Eu não sei se vocês já tiveram, mas eu sei que é no 7º período vocês têm essa aula. Então, é um exame para ver a vitalidade fetal. Isso daí eu estou citando isso porque vocês vão ver também no HGA. Podem ver, gente, que a questão dos slides aqui, do jeito que eu vou falando, eu vou explicando para vocês, por isso que é importante. É muito fácil você só ler o slide, mas eu estou falando para vocês irem entendendo. Então, o que vocês não entenderem, podem perguntar. Então, gente, quando a paciente chega, ela vai ser internada. Só que a gente tem que ver como está esse sangramento. Se ela está com sangramento ativo, a gente precisa de ver a estabilidade também, não só do feto, mas da mãe. Porque ela pode estar dando hipotensão. Se ela está dando hipotensão, aí você tem que se ligar. Será que ela está sangrando? Então, se ela tiver sangramento ativo, eu preciso de fazer acesso venoso calibroso, porque precisar aí de fluidos, tanto soro como, de repente, sangue, que a gente não sabe. O certo é deixar ela de repouso, deitadinha, passar uma sonda vesical de demora e ver como é que está o débito urinário dessa paciente.
tá? Por quê? Porque se ela estiver sangrando muito, a gente tem que ver se ela está, de repente, levando um comprometimento renal. Então, é por isso que é importante passar a sonda e deixar a paciente, o quê? De repouso absoluto no leito. A gente vai ver a pressão e o pulso da paciente, tá bom? Para ver o quê? A gente vai procurar, e isso, gente, em casos graves, né? Quando ela tá tranquila, a gente só acompanha ali, não precisa aí de fazer essa monitorização completa, né? Mas se você já deixa mais ou menos pronto, se você vê que vai ter uns sinais de alarme, vocês têm que pegar acesso, colocar sonda e ficar ali monitorizando com o aparelho a paciente, tanto ela como o feto. Próximo. Gente, no momento que ela chega, automaticamente a gente vai pedir o quê? Laboratório. A gente vai pedir o hemograma, a gente vai pedir a tipagem sanguínea dela e, como eu falei para vocês, a gente pede exames também da função. A gente pede também para ver como é que está né, se ela tem o fator RH, se for negativo, ela precisa de fazer a imunoglobulina anti-D, que que a gente faz lá no hospital, enfim, que é dosagem única, acompanhar isso e ver também se ela vai, com o hemograma, se ela vai precisar de transfusão sanguínea. Tá bom? Então, essa conduta, gente, ela é clássica. Você tem que olhar a paciente e avaliar. Vocês têm que ter cuidado muito com o laboratório, porque às vezes o laboratório, ele vem, vocês vão ver muito isso no puerpério, quando vocês estiverem rodando. Chega o laboratório, tudo bonitinho, mas quando você olha para a paciente, você fala assim, essa paciente não está bem. Tem alguma coisa errada. Gente, o laboratório, se for uma anemia aguda, guarda isso para vocês, gente. Não só na grávida, mas em qualquer paciente. Gente, em casos de anemia aguda, o laboratório, você vai ver mesmo uma alteração, assim, de verdade, 6 horas depois. Então, no trauma, chegou o paciente politraumatizado, ou paciente que teve uma hemorragia, qualquer tipo de hemorragia aguda, vocês têm que desconfiar. Por quê? Porque às vezes vem o hemograma e o hemograma não está alterado. Você tem que ver muito ali, por isso que é importante o exame físico, vocês veem o paciente, tá bom? E aí vocês vão pedir, né, os exames laboratoriais, ver se ela, de repente, se está a coagulação dela, se ela vai precisar de transfusão sanguínea, ou se ela tem incompatibilidade sanguínea, tá bom? Próximo. Gente, a idade gestacional da paciente é importante também, tá bom? Porque se for uma paciente, como eu falei para vocês, se for uma idade gestacional avançada, isso chama atenção. Quanto maior a idade, tanto gestacional como da paciente, vocês têm que, isso chama atenção para uma resolução um pouco mais rápida, ou seja, cesariana, tá bom? Essa conduta eu falei para vocês que vai depender o que, se está sangrando ou não, ou seja, da intensidade da hemorragia, se ela está ou não em trabalho de parto. Por exemplo, gente, se vocês pegam um paciente que é muito prematuro, vocês não vão tirar o bebê. Vocês só vão tirar o bebê, gente, se vocês verem que o bebê ele está entrando em sofrimento fetal. Aí é onde o obstetra não dorme. Ou o clínico, de repente, né, chegou lá para vocês, ninguém vai dormir em paz, ninguém vai deitar lá para descansar um pouco. Gente, a monitorização tem que estar contínua, tanto do feto. Ah, doutora, eu não tenho aparelho lá de cardiotocografia. Te vira, pega o sonar e fica ouvindo. Gente, na residência, eu tinha que ficar ouvindo ali o tempo todo. Então, já teve caso de 15 minutos depois alterar, e eu acompanhando ali rigorosamente, o cardiotoco estava bom, estava tudo bonitinho, e de repente, o quê? Piorou. Por que isso piora? Por causa de uma má oxigenação, ou seja, de uma hipóxia, né? Vai levando um quadro de hipóxia fetal, devido à má vascularização da placenta. Então, vocês têm que ficar olhando, ouvindo o tempo todo. Então, se o paciente já tem acima de 37 semanas, gente, vocês não pensam duas vezes.
Vocês, como clínico, pode até encaminho lá para interrupção da gestação. Gente, é clássico. Ah, doutora, mas ela não tem os 9 meses, não está com 39 para 40 semanas. Gente, pelo amor, tá? Resolução. Ah, é muito prematuro. Ah, aí vocês têm que ver os riscos. Dá tempo de fazer corticoide ou não? Se não der tempo, tem que resolver. Se não, tá bom? Mantém. Resumindo, gente, a placenta prévia, ela geralmente, 80% dos casos, é algo que você vai levar o quê? Só acompanhamento. Você só vai resolver de forma imediata, como eu estou falando para vocês, quando ela começa a ter um sangramento mais abusivo, tá? Mas, no geral, é acompanhamento, tá bom? Próximo. Acabou. Então, gente, é isso, tá? O que é que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam distinguir que a placenta prévia, ela pode, né, como eu falei para vocês, ela pode ser tanto uma placenta, a placenta prévia em si, ou como falei para vocês, ou de placenta de inserção baixa, tá bom? Ela pode ser prévia de placenta de inserção baixa, vocês vão estar acompanhando, vendo essa paciente, vocês têm que saber identificar. Então, a placenta prévia, gente, é uma das patologias ainda que eu digo para vocês, tranquila, tá bom? Por quê? Porque não é um caso assim que tá hemorragia, tal, grande, que aí a gente tem que, né, resolver, como tem outros casos aí que eu vou dar aula para vocês, tá bom? Gente, Professora, podem perguntar. quais são as contraindicações no caso para grávida, no caso de placenta prévia? Contraindicação de quê? Do que ela pode ou do que ela não pode fazer? Tipo, Gente, ela pode continuar tendo relação sexual com o não, marido? é isso, vamos lá. Boa pergunta. A primeira coisa que elas perguntam é: doutora, eu posso ter relação sexual? Gente, vai depender da gravidade. Se tem lá na ultrassom, a placenta prévia, e ela não está sangrando, eu sempre oriento, pode ter relação sexual, mas desde que seja de que forma? Que seja papai e mamãe, que seja de ladinho. Gente, vocês têm que falar, vocês têm que explicar até a posição. Porque senão elas vão dar aí de tudo quanto é jeito e vão chegar lá, como chegou uma paciente comigo, eu fiz cerclagem, ela chegou com a cerclagem, gente, para quem não conhece, é uma sutura que nós chamamos de sutura de McDonald no colo do útero para o bebê não sair. Resumindo, ela foi ter relação e fez horrores lá e arrancou o ponto, 8 pontos que eu tinha dado. E ela ainda chegou sorrindo. Então, vocês têm que explicar para ela que não é dessa forma. Você tem que explicar que se não tá sangrando, ela pode ter, tá, gente? Porque é algo que não tem como eu falar para elas, olha, você não pode, você tem que ficar 9 meses sem ter relação sexual. Isso para elas é difícil, até para o casal, né? Então, você tem que orientar isso que você me perguntou, né? A gente, se não está sangrando, pode ter, mas desde que seja de forma cautelosa. Agora, quando é que eu vou restringir a isso? Quando ela tiver sangramento. Enquanto ela tiver sangramento, eu tenho que pedir para ela fazer abstinência sexual. Elas não podem ter relação sexual, elas não podem pegar peso, tem que evitar andar de moto, né, devido à crepitação, fazer viagens longas por causa da crepitação da estrada, né, de buraco. Então tem que ter cuidado para ela. Outra coisa, em casa, tem que orientar ela a usar chinelos antiaderentes, porque se ela pode cair. Toda grávida já não pode cair. Então, se ela tiver uma placenta aí de placenta prévia, pior ainda, né? Então, esses são os cuidados que a gente tem que orientar. Quanto à alimentação, gente, tudo que venha fazer vasoconstrição não pode ter. Doutora, qual os alimentos que faz vasoconstrição? Gente, quais são os alimentos? São os alimentos que são enlatados, os embutidos, o uso de
temperos que venha completo, né? Que é arisco, sazon, essas coisas não podem. Lembra, não sei se vocês chegaram a ver no passado, acho que não sei, os pais de vocês, não sei. Não sei se é do tempo de vocês. Uma propaganda que dizia, o filhinho falava assim, pai, a mãe comeu todo o sazon, a comida do sazon, coisa assim. E aí saía a mãe com um barrigão bem grande. Por quê, gente? Vocês vão ver que esses temperos completos, eles levam essa vasoconstrição isso é proibido, sim, principalmente para aquelas pacientes que têm pré-eclâmpsia. Elas vão ficar muito edemaciadas. Então, a primeira coisa, no primeiro trimestre, eu oriento para todas as minhas pacientes, das mais magrinhas às mais fortinhas. Todas são orientadas quanto à alimentação. E eu até falo para sempre, toda paciente deveria ser encaminhada para nutricionista no primeiro trimestre. Gente, tem que ter. O certo é ela começar 6 meses antes, quando a gente faz ali o controle, né? O planejamento familiar. Tem que ser. Por exemplo, pacientes que estão acima do peso, ela tem que emagrecer para poder engravidar. O ideal é esse. Então, quanto a esses cuidados, a gente tem que orientar ela quanto à questão da alimentação, quanto à questão da relação sexual e o ter cuidado com elas pegarem peso ou fazer serviço pesado, tanto em casa como no trabalho. Então, nesse caso, se ela trabalha, por exemplo, muito em pé, pega roupa pesada ou trabalha com caixas, vocês têm que fazer um laudo. Ah, tem que ser o obstetra. Não, gente, não necessário tem que ser o obstetra, não, vocês são médicos. O clínico geral, ele pode também fazer um laudo, tá bom? Aí, vocês podem, gente, desde que vocês tenham que ter um pouquinho mais de segurança. Se você não tem segurança, manda para o obstetra, tá bom? Por quê? Porque no momento que você se compromete com aquela paciente, você é responsável. Também tem que pensar nisso, tá? Mas vocês têm que entender, eu sempre falo, vocês têm que ser cautelosos, mas se vocês têm que ser médicos, mesmo clínicos, mas vocês têm que ter competência. Mais perguntas? Professora, no caso multípora, mesmo se for parto natural, é fator de risco? Sim. Por quê? Algumas literatura fala que elas têm, quando elas são multíparas, gente, o útero ele é maior. Então, aquelas fibras aquelas fibras ali do miométrio, ela não tem, vamos dizer, uma elasticidade bem, ou seja, algo que nunca tenha sido passado por um quadro de vascularização. Quanto mais ocorre, menor a vascularização. Por que multíparas? Boa pergunta. Por que multíparas, elas têm muito sangramento? Um dos casos que vocês vão ver, hemorragia pós-parto, é nas multíparas. Porque as fibras do tônus musculares, elas não são as mesmas como nas que tiveram filho, por exemplo, pela primeira vez. Então, é ocorrência a isso, tá? Mas não é tanto. A placenta prévia, ela está mais ligada nas pacientes que tiveram cirurgias anteriores, tanto cirurgias uterinas, no geral, tá? Que mais de perguntinhas? Vamos falar sobre ecletismo placentário? Pode ser? Vocês querem deixar para outro dia? Gente, ecletismo placentário é rapidinho. Vamos falar sobre ecletismo placentário? É rápido, gente. Acho que é uns 5 slides, 6 slides. Eu queria falar sobre o ecletismo placentário porque está muito ligado aí a essa linha de raciocínio aí da placenta prévia. E é rapidinho, eu falo para vocês. Augusto, coloca lá o segundo slide para gente. E aí você vai passando, porque placenta prévia eu já falei.
Isso, passa. Vai passando. Aí você vai ver lá pra frente. Isso, mais um pouquinho. Isso, agora. Perfeito. Estão vendo, meninos? Sim, senhora. Ai, gente, vocês não falam nada. Eu fico. Vocês ficam só quietinhos aí. Gente, bora lá conversar. Gente, o que é, então? Nós falamos de placenta prévia, falamos do tipo, a gente falou do como ocorre. Agora eu vou falar para vocês o que é o acretismo placentário. Gente, o acretismo nada mais é do que uma aderência anormal da placenta ao miométrio, que é a ausência parcial ou total da descida basal. Entendeu? O que ocorre, gente? Ela já vai ser é uma aderência que ocorre ali na placenta, tá? Em outras palavras, assim, falando para vocês entenderem. Então, é uma aderência anormal da placenta ali no miométrio. O que é? Existe o endométrio e o miométrio. O que é o miométrio? É o músculo, né, do útero. Vocês estão entendendo, gente? O que é o acretismo? É onde a placenta ela vai aderir, em outras palavras, no músculo do útero. Ela pode ser total ou parcial, que vocês vão ver, ela vai depender ali de algum comprometimento. Ela pode até levar a um comprometimento de outros órgãos. Ela vai, vamos dizer, gente, ela vai enraizar, tá? É uma aderência anormal da placenta, que vai levando e vai ocorrendo ali no útero da paciente, tá bom? E o bebê sendo gerado. Vamos lá? Gente, se vocês não entenderem, vocês perguntem, tá? Eu sei que tem gente aí que nem leu os assuntos, mas aí, quando forem ler, vocês vão ter mais uma noção. Por isso que eu não gosto inclusive, até me chamaram a atenção nas passadas, que eu não podia dar os slides para vocês, porque quando chegava lá o professor estava falando que quando chegava lá no internato, o pessoal só queria usar os slides, não queria estudar o Zugaib, e eu uso muito o Zugaib, tá? Então, gente, vamos lá. Acretismo placentário, nós já vamos ver o quê? Nós temos 3 classificações. A placenta acreta, increta e percreta. O que é a placenta acreta? Quando ela é uma adesão anormal da placenta do útero, tá? Ou seja, ela só aderiu um pouco ali dentro do útero. Quando ela é uma placenta increta, gente, ou seja, é uma invasão do miométrio. Ela já invadiu a região do miométrio, ou seja, ali a parte muscular, e ela parou naquela região. Então, nós chamamos de placenta increta. Quando ela é percreta, que é a pior de todas, ela tem uma invasão da camada serosa do útero, ou seja, ela invadiu ali a parte do miométrio, ela afeta outros órgãos, principalmente a bexiga ou intestino, tá bom? Então, a creta, quando ela entrou só um pouquinho, a increta, quando ela invade o miométrio, e a percreta, quando ela tem comprometimento de órgãos, principalmente bexiga e intestino, tá bom? Próximo. Gente, aí eu coloquei aqui a foto para vocês. Essa inserção aqui da letra A, ela invadiu o quê? Vocês viram? Ela só um pouquinho. Já na figura B, ela é increta, ela já invadiu o miométrio. E na terceira, ela já invadiu ali a parte da bexiga. Ela tá na parte o quê? Anterior do útero. Então, dessa região aí para baixo, nessa C, embaixo aí que ela tá bem, ela já aderiu, essa é a região da bexiga, tá, gente? Então, quando ela se estende mais ainda, ela vai para o intestino. Ok? Próximo. Gente, fatores de risco. Vamos lá, novamente. Então, vocês viram que na placenta, né, prévia e no acretismo placentário, uma das situações, dos fatores de risco é o quê? Cirurgias,
certo? E nós, principalmente, cesárea anterior. Quanto maior o número de cirurgias, maior o comprometimento. É como eu falei para vocês lá na fisiopatologia. Tudo que vem ter um defeito naquele tecido, ela vai se aderir e vai se acoplar e vai ficar ali fazendo todo o processo ali, ou seja, ela tem boa vascularização, para que ela vai sair daquela região? Então, ela vai ficar aderida ali naquela região. Quanto maior a idade materna, maior o comprometimento, né? O aumento da paridade também vai ser a mesma coisa. E quando há esses defeitos também endometriais, tá, gente? Essa síndrome de Ashman é uma síndrome, gente, que eu acho que eu até coloquei para frente. Coloca aí, Augusto, deixa eu ver se eu citei ela nessa síndrome de Ashman. Não, volta. Não, tá bom, tá. Gente, essa síndrome de Ashman é um comprometimento. O que é isso? Gente, é como se fosse uma endometriose, defeitos endometriais. Isso ocorre muito em pacientes que têm endometriose. É um processo inflamatório ali uterino, né, que principalmente ali na parte endometrial, e que essas pacientes, ela tem mais risco, tá, para o acretismo placentário. E pacientes também com miomatose uterina. Por quê? Porque vai estar o mioma aderido ali no endométrio e tudo que venha, como eu falei para vocês, tudo que venha atrapalhar, tudo que venha fazer ali o comprometimento ali daquela região da placenta, ela pode ter um fator de risco maior. Então, gente, não é muito diferente da placenta prévia. Os fatores de riscos é basicamente o mesmo. O que vocês vão ver é a localização e como ela está, até onde ela levou, aonde ela está. É essa a diferença da placenta prévia para o acretismo placentário. Próximo. Vocês estão vendo que a coisinhas parece ser fácil, mas que envolve uma questão de diagnóstico diferencial. Então, isso em prova, gente, vocês ficam confusos, aquela bagunça toda. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Então, assim, é fácil, mas ao mesmo tempo é muito parecido. O que vocês têm que distinguir? Aonde ela está sendo localizada, tá bom? Ou até onde ela está tendo comprometimento ali daquela placenta. Gente, o diagnóstico, a gente vai ver o que? É uma hemorragia, profusa. A placenta prévia, gente, nada mais é do que um sangramento. Lembra do sangramento que eu falei, que lá da placenta prévia, que era um sangramento mais, não era tão volumoso? Já aqui no acretismo, vocês vão ver uma hemorragia profusa, uma hemorragia mais intensa, tá? Em caso da placenta percreta, com invasão da bexiga, pode ver o quê? Quando ela falar que tem sangue na urina durante a gestação, vocês têm que ficar atenta. Por que ela tá tendo hematura? Porque ela tá urinando com sangue. E aí vocês vão pedir o quê? Ultrassom, tá bom? Nesse caso, o que a ultrassom vai aparecer? O ultrassonografista, ele vai relatar que tem espaços hiporecóicos, tem lacunas placentárias ou lagos venosos na espessura da placenta. Então, quando ele falar isso, ele já vai falar que é placenta o quê? Ele vai estar falando sobre a questão da placenta, aonde ela está localizada, se é acretismo, se é placenta prévia ou não, tá bom? E também ele vai falar que tem um adelgaçamento do miométrio adjacente à placenta. Então, esses dados vai formular isso para vocês. Ele mesmo vai estar falando. Vai falar que tem uma protusão da placenta para o interior da bexiga, enfim, e vai dar essa imagem aí mostrando para vocês, de maior vascularização. E ele vai estar falando o grau dela, tá? Então, o diagnóstico, gente, resumindo, é a clínica da paciente, ela vai ter um sangramento mais protuso e é também por ultrassom, tá? Às vezes, o sangramento é tão intenso, gente, que não dá tempo de fazer ultrassom, tá?
Então, o que distingue isso é a hemorragia da paciente. Então, a clínica do paciente, nesse caso, é soberana. Próximo. Complicações. Como eu falei para vocês, quando tem hemorragias mais intensa, devido que pode levar a um quadro CIVD, que é uma coagulação intravascular disseminada, a paciente ela começa a perder sangue, e aí, o que faz? Né? Vai esperar morrer? Tem que dar o suporte para a paciente e resolver a gestação, independente da idade gestacional, tá bom, gente? Então, se a paciente ela perdeu muito sangue, pode levar a um quadro de síndrome do desconforto respiratório, que nós chamamos de SARA, né? A insuficiência renal devido à perda volêmica, pode levar a um quadro de complicação. Você fez o parto, o paciente não parou de sangrar, o que pode levar ao quê? Uma histerectomia e morte materna. Então, se você não cuidar, isso é algo, gente, que vocês têm que ter, vamos dizer, o obstetra, ele tem que ser ninja, tá? Chegou o sangramento, vocês têm que saber qual é o tipo de sangramento. Se é um sangramento tranquilo, vocês pensam o quê? Placenta prévia. Se é um sangramento mais que chama atenção, vocês têm que pensar em acretismo placentário, tá bom? E vocês têm que saber o que? Resolver. A primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? A vida da paciente é mais importante, mas vocês têm que tentar salvar tanto a vida da paciente como do bebê, tá bom? Se vocês não cuidarem, morre mesmo. E morre, gente, muito rápido. Próximo. Gente, vocês estão entendendo, né? Ou não? Sim. Vocês entendendo? Eu tô explicando aqui, inclusive eu tô sendo bem repetitiva para vocês fazerem esse diagnóstico diferencial. Gente, quando a conduta, então a conduta, gente, quando ela é ativa e quando é conservadora, como eu falei para vocês. Ativa, vocês têm que parar aquele sangramento. Vocês fez a resolução da gestação. Não parou de sangrar, é histerectomia. Quando há uma suspeita, ou seja, você está sangrando, é planejar, quando tem uma suspeita ali, ela fez ultrassom, não tem certeza, aí não conseguiu fazer a ressonância, aí vocês fazem o quê? Planejar ela com 36 semanas. Não é com 37 semanas, tá, gente? Vocês viram que a resolução lá da placenta prévia era com 37 semanas. Certo? E no atletismo placentário, se vocês estão suspeitando, tem que resolver com 36 semanas, isso se tiver tudo ok. Se tiver, eu repito, se tiver com sangramento ativo, com hemorragia, não importa qual a idade gestacional da paciente, vocês têm que resolver, senão o paciente morre. Quem quer perguntar? Alguém perguntou aí? Não? Então, gente, conservadora. Quando é que eu posso fazer embolização das artérias uterinas para poder parar ali aquele sangramento? Mas isso não é feito, e só é nos grandes centros, São Paulo, Santa Casa, às vezes nem Santa Casa isso faz. É os grandes centros, aí dá para fazer embolização das artérias uterinas. Eu posso fazer o quê? Extração manual da placenta após 2 meses. O que eu faço, gente? Vamos lá. Como é que eu vou explicar? Olha, eu vou explicar para vocês isso aqui. Doutora, como é que eu vou deixar a placenta 2 meses dentro da paciente? Gente, quando ela tem um acretismo placentário, quando ela envolve outros órgãos. Por exemplo, bexiga e intestino. Com o passar dos meses, ela vai o quê? Retraindo. Aí sim, eu deixo ela quietinha, se não tá sangrando, né? Eu entro com metotrexato, que é uma medicação que vai diminuir, tá? Ali a placenta e o útero, e ela vai o quê? Voltar, vai diminuir, aí é onde às vezes ela não vai estar mais na bexiga e nem no intestino. Aí sim que eu vou fazer uma segunda abordagem cirúrgica e vou retirar. Isso é conservadora. Quando muita situação, quando eu faço a histerectomia, a placenta está aderida na bexiga, olha a cagada, gente.
está aderida, para a paciente não perder a bexiga ou alguns órgãos. Imagina, gente, eu vou ter que cortar a bexiga? Ela não sai, gente. A placenta, ela fica enraizada, ela não sai da bexiga. Ou eu deixo ali, eu faço a extração ali, faço acompanhamento, conservadora, ou eu tento tirar. E, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é uma coisa que o obstetra, ele só de pensar ele tem medo, só de pensar ele tem medo. Por quê? Porque, gente, imagina, a paciente, ela engravida, ela perde o útero, ela vai perder a bexiga? Como é que vai fazer? Aí, como é que vai fazer depois com o útero? Entendeu? Então, gente, é uma situação que envolve muita experiência do obstetra, tá? E também de acompanhar em um grande centro essa paciente. Por quê? Por causa do que pode ser levado isso, as consequências de uma má conduta médica. Tá bom? Próxima. E aqui, gente, foi em 2022, eu peguei esse caso, paciente chegou no regional, paciente sangrando, na verdade, ela chegou para ela chegou, ela perdeu, quando foi tirar o bebê já tinha morrido, tá? Não tinha mais batimento, e foi feita a cesárea de emergência. Essa paciente, gente, ela sangrava tanto, olha só, 2.300 ml, só desse saco aí. Gente, ela sangrava tanto assim, que ela era igual uma enxurrada. E para tirar essas fibrinas que tinha aderido já na bexiga dela, eu tive que tirar cautelosamente. Cada fibrina que estava inserido, é como se fossem uns fiozinhos, gente. Toda vez que você tira, ela vai sangrando. Só que eu queria resolver a situação da paciente. Claro, né? Consegui tirar com muita cautela, não precisou de fazer as héreses, né? Não usou, né? Graças a Deus, ela não teve comprometimento, vamos dizer, cirúrgico da bexiga, mas eu consegui com muita cautela, muito cuidado, tirar ali a placenta daquela bexiga. Enfim, gente, olha a quantidade de sangue. Essa paciente teve que pedir sangue imediatamente durante a cirurgia, mas graças a Deus a paciente evoluiu bem, mesmo, né, o feto morreu, mas graças a Deus a paciente ficou bem. Então, a conduta é rápida, né, você tem que resolver muito rápido. Então, a obstetrícia, até eu sempre falo, às vezes está tranquilo e de repente, o quê? Ocorre uma emergência e você tem que saber resolver. Gente, é isso, tá bom? Eu quis dar essa aulinha para vocês, né? Principalmente, vocês são uma graça, meninos. Vocês têm que saber distinguir, né? Saber dividir o que é uma placenta prévia para um atletismo placentário. Eu tentei ser bem sucinta, bem clara para vocês, usei palavras bem simples para vocês entenderem. Alguns colegas de vocês, eu sei que têm mais facilidade, às vezes outros já têm mais dificuldade, porque quando vai ler, né, claro, quando vocês tiverem dificuldade, tem que ir para o Google mesmo, ver fotos para poder fixar na mente de vocês. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Alguém quer perguntar? Não? Um cheiro para vocês. Boa noite, viu? Vocês parecem que estão tudo com fome, né? Vocês estão mandando coração. Vocês estão tudo com fome. Vocês estão tudo mandando coraçãozinho. Boa noite, professora. Tchau, gente. Boa noite para vocês. Obrigada. Boa noite, professor.